Existe uma velha pergunta para a qual ninguém deu uma resposta. Por que a Rússia realmente vendeu o Alasca? Esse evento aconteceu em 1867. O Alasca é um território enorme, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com reservas de recursos naturais igualmente enormes, que até hoje nem foram totalmente exploradas. Provavelmente havia uma razão forte, mas oculta, para a Rússia ceder o Alasca por modestos 7 milhões de dólares que nunca chegaram a ser pagos. Naquela época, a principal fonte de renda da Rússia com esse território era o comércio de peles. Por algum motivo, decidiram que manter e defender esse território remoto passou a custar mais do que o lucro das exportações. Não houve confrontos militares nem reivindicações por parte dos Estados Unidos, então por que vender? De quem foi essa iniciativa? Como sabemos agora, no século XIX, ocorreu algum tipo de catástrofe global, e talvez tudo isso estivesse relacionado à mudança climática e ao fechamento do Mar do Norte pelo gelo. Era por esse mar que se comunicava com o Alasca e a América Russa. E não pelas latitudes do Sul, quando os navios de São Petersburgo supostamente tinham que contornar a América do Sul para chegar aos nossos portos e fortes nessa região. Contornar a América do Sul, mesmo para navios modernos, é um grande perigo. Lá quase sempre há tempestades perto do Cabo Horn, que é chamado de Everest do mar. Este é um lugar onde o vento sopra forte constantemente, tornando o oceano perigoso, com neblina e pouco sol. Naquele tempo, a ferrovia transiberiana não existia. Era possível descarregar em Vladivostok e transportar a carga por terra até a Rússia europeia. Em geral, o contato da América Russa com São Petersburgo faria sentido se os navios navegassem pelo Oceano Ártico. E surge a dúvida: a Rússia já controlava a Sibéria antes do século XIX? Hoje em dia, os pesquisadores têm muitas informações de que esse território, incluindo a América Ocidental, naquela época era a Tartária, que não era subordinada a Moscou e São Petersburgo. Fato interessante, a capital dos colonos russos no Alasca se chamava Novoarhangelsk. Novamente, ninguém levanta a seguinte questão: por que os países europeus colonizavam a costa leste da América do Norte, enquanto os russos se aventuraram pela costa oeste? E isso sem a existência do Canal do Panamá. Petropavlovsk-Kamchatsk foi fundada muito antes de Vladivostok, embora esteja muito mais ao norte. Tudo isso indica que antigamente a Rota Marítima do Norte era navegável. E então faz sentido que os pomores de Arkhangelsk em suas viagens costeiras chegassem facilmente ao Alasca e depois, já costeando, descessem pela costa da América do Norte até a Califórnia. Nota histórica: segundo relatos coletados por historiadores e geógrafos, sabe-se que os habitantes da província de Arkhangelsk mantinham relações comerciais por meio da navegação nos séculos XVI e XVI, primeiro com os habitantes do norte da Ásia, nas regiões dos rios Obi e primeiro Enisei. Posteriormente, com o tempo, as viagens da Companhia do Norte cessaram completamente devido aos gelos que impediam a navegação no Mar de Kará e outras dificuldades naturais. Houve um resfriamento e a Rota Marítima do Norte congelou. Ficou impossível chegar à América e o Alasca foi vendido porque não era possível manter contato e não por falta de peles, como diz a versão oficial. Foi justamente nesse período que o conde Nikolai Riazanov não conseguiu chegar à sua Conchita da Juno Yavos. Para quem não sabe, esse conde parte em uma expedição para a Califórnia para estabelecer relações comerciais com os espanhóis. Lá, ele conheceu Conchita, jovem aristocrata espanhola e filha do comandante de São Francisco. Eles se apaixonam. Riazanov volta à Rússia para pedir permissão para casar, mas morre no caminho, aparentemente congelado. Após 30 anos esperando Riazanov, Conchita vira freira no mosteiro dominicano. Em Arkhangelsk, funcionou por muito tempo uma fábrica de açúcar que abastecia toda a Rússia com açúcar, incluindo a corte imperial. Esse fato histórico é pouco divulgado por historiadores. Atualmente, até em Arkhangelsk, poucos conhecem. Segundo a versão oficial, Brent trazia a cana-de-açúcar do Brasil percorrendo o mundo. O bom senso nos diz que essa versão não faz sentido do ponto de vista econômico. Mas se supormos que a cana-de-açúcar era transportada por navios da Califórnia pela Rota Marítima do Norte, então tudo faz sentido.
Arkhangelsk é o primeiro porto na costa do Oceano Ártico que possui um sistema interligado de lagos e rios com a Rússia europeia, incluindo São Petersburgo. Segundo a versão oficial, na década de 1830, a fábrica entrou em declínio repentino e por isso as autoridades locais não sabiam como administrar os imóveis que ficaram vagos. Assim, uma escola de ofícios foi aberta em seus prédios. Aqui está mais uma indicação dos eventos globais da década de 1830. Wilhelm Brandt também é uma figura interessante, magnata, comerciante e industrial. Se olharmos para as atividades dele sem preconceitos, descobrimos que foi ele quem construiu toda a Arkhangel que existia naquela época. Ele também era o dono da cidade. Como empreendedor, ele era governador e embaixador cônsul de todos os principais países europeus. Foi enterrado em Arkhangelsk. Mas os historiadores também não gostam de falar sobre isso e, como consequência, Wilhelm Brandt caiu no esquecimento, assim como a usina de açúcar. Entre os historiadores, há uma opinião de que o auge de Arkhangelsk ocorreu antes da Era de Pedro e que no início do século XX a cidade havia se tornado uma província decadente. Como prova, mostram estatísticas anuais de navios que chegavam ao porto. Eles atribuem isso ao fato de que, ao construir São Petersburgo, os Romanov restringiram o tráfego para Arkhangelsk. Se aceitarmos a versão do congelamento da rota marítima do norte, a queda do tráfego parece natural. Se ignorarmos a versão oficial sobre Ivan, o Terrível, que supostamente mandou construir uma cidade ao redor do mosteiro de Arkhangelsk, isso na época era apenas erguer uma paliçada de troncos afiados. Sobre Pedro, o primeiro que esteve em Arkhangelsk e começou a construir estaleiros e navios. Essa história se repete com Boris Godunov, que fez exatamente a mesma coisa, mas com uma diferença exata de 100 anos. Acontece que, na verdade, os ingleses abriram sua própria filial na costa do Mar Branco, liderados por Richard Chancellor. A partir daí, eles tentaram estabelecer contato com Moscóvia e assim por diante. Essa versão é indicada pelo fato de que, em Arkhangelsk, há muitos topônimos ingleses. Igreja inglesa, casa, rua. Havia tantas igrejas inglesas em Arkhangelsk quanto igrejas ortodoxas. Agora lá existem academias, órgãos e outras coisas. Arkhangelsk, em antigos mapas europeus, é chamado de São Miguel Arcanjo, ou seja, no estilo católico, Santo Arcanjo. Fato interessante, quando há guerras na Rússia, como a Primeira Guerra Mundial, Guerra da Crimeia ou Tempo de Dificuldades, os ingleses vão a Arkhangelsk, protegem a cidade e tudo fica pacífico. Depois partem discretamente quando a situação se resolve. O que mais é interessante sobre esse assunto? Wilhelm Brandt era realmente a quarta pessoa mais rica da Rússia naquela época. Um breve resumo sobre o negócio de açúcar dele. Durante o bloqueio continental, a partir de 1809 navios americanos começaram a chegar a Arkhangelsk pela primeira vez, trazendo até 120 mil puds de açúcar refinado. A pedido das autoridades, os comerciantes de Arkhangelsk, Afanassi Amosov, Vassili Popov e Wilhelm Brandt construíram 6 fábricas de açúcar em pouco tempo, gastando até 1 milhão de rublos para esse fim. Os comerciantes passaram a produzir cerca de 120 mil pads de açúcar, que era vendido na província de Arkhangelsk, mas principalmente nas cidades vizinhas e nas feiras de Makariev e Irbit. Até 1832, sob direção do mestre naval Vassili Khabarov, foram construídos 23 grandes navios mercantes de excelente qualidade de navegação. Na foto vemos como está hoje a fábrica de açúcar Brandt em Arkhangelsk. Com recursos de Brandt, organizou-se uma expedição liderada pelos tenentes Paktusov e Krotov para estudar a costa da Nova Zembla e traçar uma rota marítima para o Yenisei. Isso aconteceu já depois que as fábricas de açúcar foram inauguradas. É triste, mas essa expedição foi fatal para praticamente todos que participaram dela. Krotov, junto com sua escuna Yenisei, morreu nas costas da Nova Zembla. Paktusov morreu pouco depois de retornar de sua segunda expedição, e o próprio Brandt faleceu inesperadamente no dia seguinte ao envio da expedição. Nota histórica: Wilhelm Brandt faleceu repentinamente em 5 de agosto de 1832, aos 54 anos de idade. Wilhelm Brandt participou da preparação da expedição que financiou para buscar uma rota segura ao Yenisei, explorar a costa leste da Nova Zembla e fundar feitorias no Mar de Kara. A pergunta é, por que um comerciante como esse se dedicaria a pesquisas geográficas no Ártico?
Provavelmente ele buscava uma rota para o Alasca pela Rota Marítima do Norte, por onde antes levava produtos da América do Norte. Ele tentou organizar expedições para estabelecer a navegação de verão até a América do Norte, para que sua fábrica continuasse funcionando com matéria-prima norte-americana. E o Império Russo precisava manter o contato, ou seja, uma rota curta com o Alasca. Nos séculos XVIII e XIX, a Rota Marítima do Norte era acessível a navios que não eram quebra-gelo. As expedições pela costa norte da Eurásia comprovam isso. Aqui está a rota da expedição de Laptev, em meados do século XVIII. No início do século XIX, houve uma expedição liderada por Ferdinand Wrangel e Fyodor Matyuskin. Eles exploraram a costa do Oceano Ártico, desde a foz do rio Kolyma até a Baía Kliuchinskaya, na Chukotka. Como era Novoarhangelsk, era a capital da América Russa, fundada em 1799, após a venda dos territórios russos para os Estados Unidos da América em 1867, a cidade foi renomeada para Sitka. Em 1822, na fortaleza da Colina do Castelo, construiu-se uma nova casa para o governador com telhado de ferro vindo de São Petersburgo. Na época da venda, a cidade era conhecida como Paris do Pacífico, considerada desenvolvida e construída ao estilo europeu de São Petersburgo, com a mesma latitude. E, de fato, teria sido mais lógico chamar a cidade de Novo Petersburgo em 1867. As assinaturas no documento de venda do Alasca para os Estados Unidos da América foram feitas pelo embaixador russo Edward Steckel e pelo secretário de Estado americano William Seward. O tratado entrou em vigor após a conclusão do procedimento de troca dos documentos de ratificação na capital americana, Washington. A bandeira russa foi retirada e o Alasca virou parte dos Estados Unidos da América. Novoarhangelsk pode ser só um porto intermediário nas entregas comerciais da América do Norte. Na Califórnia havia o Fort Ross, um assentamento russo que existiu até 1841. O Fort Ross foi vendido ao grande proprietário de terras americano John Sutter antes da venda do Alasca. Pela lógica, isso foi muito estranho, pois ainda faltavam 26 anos para a venda do Alasca. Ou seja, em 1841, a ligação pelo Mar do Norte foi interrompida, ou seja, houve um resfriamento. A cana-de-açúcar é a principal cultura nas Ilhas Havaí e na Califórnia, e no Havaí, a Rússia tinha sua própria colônia. Isso é evidenciado pelo Forte Elizabeth na ilha de Kauai. Vamos retornar à possível razão da perda da navegação pela Rota Marítima do Norte. Os climatologistas têm informações de que, em 1831, houve uma forte queda na temperatura da atmosfera no hemisfério norte, o que causou mudanças climáticas significativas. O responsável apontado foi o vulcão Zavaritsky, nas Ilhas Kurilas. Ao observar a foto desse vulcão, vem à mente duas associações. Ele se parece muito com uma enorme pedreira, como tantas que existem pelo mundo. Além disso, essa formação pode ser resultado de uma explosão nuclear de enorme potência. E, claro, isso também pode ter sido um vulcão que surgiu devido a movimentos tectônicos como resultado de uma catástrofe global daquela época. No geral, toda essa história da venda do Alasca, do resfriamento abrupto e do fechamento da Rota do Mar do Norte se encaixa muito bem no contexto do dilúvio do início do século XIX. A chamada Tartária se estendia dos Montes Urais até a América do Norte, e a destruição desse território estava ligada a um cataclismo global. A posterior limpeza na Sibéria e na América Ocidental dos remanescentes do Império Mogol da Tartária, ou historicamente do jugo mongol-tártaro. Provavelmente após o cataclismo em Dilige, o Alasca foi inicialmente atribuído à Rússia. Depois houve uma reorganização territorial para separar mais claramente o Ocidente do Oriente, criando os futuros confrontos que temos hoje. Por isso ficou registrado na história como a venda do Alasca aos Estados Unidos. Bem, e como são criados eventos históricos oficiais que nunca aconteceram, nós sabemos muito bem. Existe um fato pouco conhecido de que a Rússia possuía uma das ilhas do Havaí. No início do século XIX, existia uma fortaleza russa na ilha de Kauai, e a construção fazia parte do plano de Georg Schäfer de criar uma colônia na ilha e, posteriormente, anexar o Havaí ao Império Russo.
Barão Egor Nikolaevich Schäfer, ou Georg Anton Alois von Schäfer, foi um cientista alemão e russo, naturalista, mineralogista, biólogo, farmacêutico e viajante, colonizador a serviço do Império Russo. As Ilhas Havaianas foram descobertas pela terceira expedição de James Cook em 1778 e, em 1804, durante a primeira expedição russa de circunnavegação sob o comando de Nikolai Ryazanov, os russos visitaram o Havaí pela primeira vez. Nos navios Nadezhda e Neva, foram estabelecidas relações com as tribos locais e com os reis Kamehameha e Kaumoali, e este último concordou em se tornar súdito da Rússia, caso a metrópole aceitasse protegê-lo das investidas hostis de Kamehameha, especialmente depois que Schäfer curou a esposa do chefe. Em 1815, Schäfer e seus homens receberam como concessão várias aldeias havaianas e uma série de territórios. Ele recebeu permissão para cortar árvores de sândalo para o comércio dessa madeira. Schäfer contratou centenas de trabalhadores locais, criou jardins, construiu edifícios e 3 fortalezas. Delas, só restam hoje vestígios das muralhas de pedra da Fortaleza Elizavetinskaya, próxima à foz do rio Vaimeia. Curiosamente, a Fortaleza Elizavetinskaya foi construída como uma fortaleza em forma de estrela. Mas a presença dos russos na ilha foi breve. Os americanos construíram seu posto comercial nas terras de Kaumoali e começaram a expulsar os russos, comprando todos os produtos prometidos pelo nosso rei. E em junho de 1817 houve até um confronto armado entre russos e americanos. 5 navios de guerra americanos chegaram à ilha e destruíram completamente todos os postos comerciais e plantações russas. E os súditos russos foram colocados em um dos nossos navios e obrigados a partir. Por que os americanos agiram com tanta ousadia e por que antes não se importavam com o Havaí? A versão é que, quando terminou a Guerra Anglo-Americana, que durou de 1812 a 1815, esse, como lembramos, foi oficialmente um conflito entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que os americanos chamaram de Segunda Guerra de Independência. E os Estados Unidos passaram a ter formações militares livres, com as quais se tornou possível continuar sua expansão colonial. 2 reinos rivais. Os americanos logo viram nisso uma oportunidade de exterminar a população local por meio de terceiros e, ao final, tomar esse paraíso para si. Schäferu inicialmente não recebeu um navio de guerra para proteger a colônia. Em 1818, Schäfer chegou à Rússia e pediu a conquista de todas as ilhas do Havaí, argumentando sobre os benefícios esperados com a retomada da colônia. Ele foi apoiado pela Companhia Russo-Americana, mas o czar rejeitou o projeto. Aqui vemos os restos da Fortaleza de Elizaveta. O governo não queria piorar as relações com os Estados Unidos da América antes do início das negociações para a inclusão da Rússia na Santa Aliança e respondeu com uma recusa. Surgiram dúvidas sobre os benefícios do comércio com o Havaí. E em 1821, a Rússia de fato reconheceu as ilhas como esfera de influência americana e passou a focar no desenvolvimento da colônia na Califórnia. Pouco depois, Schäfer mudou-se para o Brasil junto com 4 famílias de seus compatriotas. Eram 47 pessoas. Ele fundou, nas terras que lhe foram concedidas no estado da Bahia, a primeira colônia alemã do Brasil, Frankenthal. Lá terminou seus dias no anonimato. Na década de 1820, o cônsul russo Piotr Dabel visitou o Havaí. Ele viu que o reino do Havaí estava sendo dilacerado por conflitos internos. O rei local, Kamehameha II, pediu através dele a Alexandre I ajuda e proteção para manter seu poder e seu trono. O governo da Rússia não respondeu a esse pedido. Os habitantes locais usaram nossa fortaleza até 1864, que foi renomeada para Forte Ipo. Em 1966, as ruínas da fortaleza foram declaradas Monumento Histórico Nacional dos Estados Unidos da América. Atualmente, aqui está localizado o Parque Histórico Forte Russo Elizabeth. Se Alexandre I tivesse mostrado vontade e caráter, o Havaí teria um traço russo mais forte. Provavelmente essa colônia, como o Alasca, também teria sido vendida por estar muito distante.
Muitos se perguntam por que os anglo-saxões e outros países europeus conseguem manter colônias nas mais diversas partes do mundo, enquanto a Rússia não consegue de jeito nenhum. Houve um fato interessante. Após a ocupação do Iraque pelos americanos, foi oferecido à Rússia a possibilidade de expropriar conjuntamente os campos de petróleo, mas com um pequeno desconto. No entanto, a Rússia recusou, embora pudesse ter obtido grande vantagem com isso. E o fato é que os países europeus sempre promoveram uma política colonial. Isso é uma tomada direta ou o uso de contradições internas do território colonizado para promover sua própria influência política e econômica. E foi aí que a desunião e as contradições da população nas pequenas ilhas do Havaí vieram bem a calhar para a política dos Estados Unidos da América. A Rússia, por sua vez, nunca foi forte em intrigas e política colonial, por isso nunca gostou muito do Havaí. E encontrou seu lugar.